Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse então aos fariseus, o Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e de maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a carta de Paulo hoje aos Romanos começa dizendo justamente isto: eu não me envergonho do Evangelho, pelo contrário, eu assumo ele porque ele é força de Deus para mim e ele é força de Deus para todos aqueles que creem. Não ter vergonha do Evangelho quer dizer assumir o Evangelho, a palavra de Cristo, como regra de vida. E uma vez que eu assumo o Evangelho como regra da minha vida, como a luz que direciona os meus passos, eu também assumo as consequências daquilo que o Evangelho faz na minha vida, proporciona na minha vida e aquilo que o Evangelho me chama a viver. Eu não me envergonho, muito pelo contrário, eu me deixo moldar por essa força maravilhosa que vem do Evangelho de Cristo. Nós temos a graça hoje de celebrarmos Santa Teresa d'Ávila. Como eu disse, mestra, doutora da igreja, uma mulher que olhava o Evangelho e buscava na palavra de Deus inspiração para viver. Quem olha Santa Teresa d'Ávila a vê como uma reformadora, uma carmelita que viveu ali no século XVI, viu as dificuldades da igreja, da sua própria ordem na época. E por que é que Santa Teresa d'Ávila é chamada de uma mulher reformadora? Primeiro, ela não saiu protestando, contestando e nem jogando pedra em nada. Ela voltou-se para o seu interior, para o seu coração, e percebeu que o Evangelho precisava ser vivido com mais intensidade dentro da sua própria vida. Quanto mais ela enxergava defeitos, problemas, dificuldades, ela dizia para si mesma: eu preciso ser melhor, eu preciso me converter, eu preciso transformar o Evangelho em força para a minha vida. Sabe por quê que as coisas não mudam? É porque nós estamos sempre querendo mudar os outros. Nós estamos sempre enxergando problema nos outros. Nós estamos sempre enxergando defeito nas máquinas, nas estruturas. E não somos capazes de mostrar com a nossa própria vida que qualquer reforma, ela começa dentro de nós. Dentro do nosso interior, dentro da nossa própria casa. Quando a gente vê o mundo em que vivemos
se distanciando de Deus, correndo de Deus, quando a gente vê a nossa própria casa vivendo a confusão, a gente pensa: como eu preciso, meu Deus, me aproximar mais de Ti. Como eu preciso fazer do Evangelho força e vida para mim mesmo. É isso que aconteceu no Evangelho de hoje. Jesus vai à casa de um fariseu e entra ali para comer. Você sabe, o fariseu é uma pessoa estritamente rigorosa naquilo que ele faz. Ele é muito preocupado com as práticas externas, com aquilo que os outros estão vendo, olhando, e ele fica no seu pensamento, escandalizado, porque Jesus entrou para comer e não lavou as mãos. De propósito ou não, o fariseu começou a julgar a Jesus. Sabe aquele julgamento que cada um fica fazendo na sua cabeça? Está vendo como é que ele é? Está vendo? Ele diz que é mestre, que é isso, mas nem lavar as mãos para comer ele o faz. Jesus, o mestre da vida, aquele que penetra o interior da nossa alma e do nosso coração, aquele que conhece as intenções mais profundas que existe no coração de cada um de nós, ele se vira para o fariseu e diz: vocês fariseus estão preocupados com o copo do lado de fora, vocês estão preocupados com o exterior, mas contudo, o vosso interior, o vosso coração está cheio de maldades, de roubos e de enganos. Como a gente diz popularmente, quem vê cara não vê coração. Não vê coração. Mas a gente está muito mais preocupado com a cara do que com o coração. Não é verdade? A gente está muito mais preocupado em se maquiar, em arrumar nosso cabelo. Nós estamos muito mais preocupados com as horas do salão do que com as horas da oração interior, do cuidado com a nossa alma. Eu fico pensando, meu Deus, nada contra as donas de salão, pelo contrário, elas fazem bem o trabalho delas, mas o tempo que nossas mulheres gastam no salão, nos salões da vida, se gastassem para cuidar da alma, uma grande reforma ia começar a acontecer nas nossas próprias casas e famílias. Se o tempo que a gente gasta, nada contra, porque tem que vir arrumadinha, penteadinha para a missa, muito bem. Mas se a gente gastasse mais tempo para cuidar da nossa alma, as reformas que a gente tanto clama e sabe que é necessária e precisa, elas começariam a acontecer de verdade. Aprenda, minha filha, transformação, mudança, ela não começa no exterior, ela começa dentro de nós. Às vezes a mulher acha: meu casamento não está bem, então eu vou me cuidar melhor, vou mudar minha aparência, vou para uma academia. Isso é muito bom, é ótimo, faça práticas, mas deixa eu dizer, não adianta mudar o externo, o visual, não adianta trocar o penteado do cabelo, se o coração continua do mesmo jeito, se o seu interior, se o interior de dentro de cada um de nós está da mesma forma. Toda e qualquer reforma, ela começa dentro do nosso coração. Hoje se fala da reforma da igreja, reforma da Cúria Romana. Hoje as pessoas dizem: o Papa Francisco veio para renovar a igreja, reformar a igreja. Alguns poderão se decepcionar, porque a reforma não vai consistir em mudar os palácios do Vaticano. Não, nada disto. A reforma que Ele está nos chamando a fazer é a mesma que Cristo Jesus começou a fazer. É aqui dentro, da alma, do coração.
É a nossa visão interior, que muitas vezes está ofuscada. Cada um só consegue enxergar as coisas do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. E esse orgulho que nos deixa obcecados, cegos, a gente consegue enxergar os defeitos de todo mundo. Nós sabemos quais são os problemas do governo, nós sabemos quais são os problemas até dos times de futebol. Você vê, quando alguém vai assistir futebol, todo mundo já sabe o que tem que fazer. A gente só não sabe enxergar os problemas da nossa alma, do nosso coração, do nosso interior. Você precisa de mudar o seu casamento, você precisa de mudanças na sua família, na sua comunidade, nas nossas paróquias. Comecemos por cada um de nós. Aprendamos então com Santa Teresa d'Ávila, essa mestra da vida espiritual, que lá no seu castelo interior, ela foi percorrendo a sua própria alma, o seu próprio coração. E à medida que Santa Teresa se conhecia cada vez mais, mas ela tinha misericórdia dos outros e mais rigor ela tinha consigo mesmo. Ela queria atingir o castelo interior, a perfeição evangélica. A vida evangélica vivida na perfeição. E para essa vida ser vivida, para essa vida ser colocada em prática, ela não se faz com murmurações, com reclamações. Ela se faz com atitudes, com mudanças. Eu vou enfatizar pelo menos uma delas. Aquela que o próprio Jesus hoje menciona para nós no Evangelho. Cuidado, insensatos, porque o vosso interior se encontra cheio de maldades. Dentro do coração de cada um de nós existe a semente do mal. Algumas sementes são pequenininhas, outras sementes são maiores, mas o fato é que existe maldade em nós. Pensamentos, sentimentos, vontades. Ai, que vontade de esganar. Ai, que vontade de fazer isso com alguém. Desejo mal para alguém. Fico feliz quando as coisas dão errada para ele ou para ela. O outro tropeça e isso parece que me causa alegria. Isso é maldade. Uma maldade que está escondida, que quem olha para a minha cara diz: "Oh, que padre bonzinho, sorri, abençoa todo mundo", mas eu sei que dentro de mim existem maldades, porque eu quero e também porque eu não quero, porque fui acumulando isso ao longo da vida. E sei que o trabalho interior mais difícil, mas o mais necessário, é tirar as maldades do meu coração. E eu digo mesmo para você, o trabalho interior mais necessário é tirar toda espécie de maldade que há dentro do meu e do seu coração. Como nós precisamos nos purificar desse mal. Esse mal nos corrói por dentro. Esse mal tira o nosso sono, tira a nossa paz. Esse mal que algumas pessoas acham que é zelo, que é bem. Não, eu só quero o bem do outro. Não é verdade. É porque está ofuscado, está revestido, está escondido. Mas lá no fundo, nós estamos desejando muitas vezes o mal uns para os outros. Alguns já fazem com gestos, com atitudes, nem escondem. Mas outros se escondem sobre a máscara do bem, a maldade que há dentro da nossa própria alma. Este Evangelho que nós recebemos, e essa Eucaristia que nós comungamos, que ela seja um alento dentro da nossa alma para nos lavar,
para nos purificar, para tirar de dentro de nós uma maldade que nos corrói, que tira o nosso sono e que tira a nossa paz. Eu quero te dizer que o problema da minha e da sua vida não são as pessoas. O problema é o mal que está em nós, que nos leva a encarar o outro como problema, como adversário, como perigo ou como alguém que tira a paz. Não é verdade? O problema é o mal inquieto da nossa alma. Que a força do Evangelho em nós, o impulso da palavra de Deus em nós, nos dê força para combater esse mal que está intrínseco em nossa alma.